Fire Force, episódio 2. Galera, eu gostei desse episódio. Eu achei ele bem mais importante que o primeiro, como a grande premissa da obra, porque a gente vê o tom do Battle Shonen com essa promessa do campeonato dos novatos, e também vemos um drama muito forte na situação dos infernais ou flamejantes, como vocês queiram falar. E me tocou bastante a reta final do episódio, e tem aquele mistério: quem está por trás da combustão humana? A gente já vê um carinha aí manipulando fumaça e fogo com pólvora ou cinzas. Bom, vamos analisar e teorizar? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal para mais Fire Force. Preciso da audiência de vocês, hein? Bom, galera, eu gostei desse começo do episódio porque temos um contexto bem legal na voz do Horonosauro. É o mesmo dublador, né, pro Obi, o líder da Fire Force 8. E ele falando que mortes acontecem das mais diversas formas, isso a gente sabe, mas atualmente no mundo de Fire Force a morte mais temida é a morte por fogo. É aí que ficamos sabendo que vai ter um campeonato dos bombeiros novatos, então o Shinra e um outro novato que chega hoje na corporação Fire Force 8 representarão essa unidade. E esse novato é bem interessante. O garoto é um espadachim, é um rival do Shinra, ele usa uma espada de plasma. Eu gostei muito, o Arthur, né, da lenda do Rei Arthur, eu gostei muito da introdução desse personagem. Temos um momento em que o Shinra vai se lembrando do seu passado, que já tinha sido apresentado e analisado aqui no All Blue, no vídeo anterior, né? Eu gostei muito da trilha sonora dessa parte. E o Shinra, a gente vê que ele tem uma esperança que a Fire Force como um todo, né, não só a Corporação 8, mas todas as outras corporações, no avançar dos degraus do anime, resolvam esse caso, que não deve ser só o do Shinra, e sim a pessoa, a criatura, não sabemos, que está por trás de toda essa combustão humana que causou a morte aí da sua mãe e do seu irmãozinho, né? Se bem que eu acho que esse irmãozinho dele tá vivo ainda. Daí seguimos para uma sequência no telhado, que eu adorei pela atmosfera, galera. O climinha dos membros da Fire Force me deixou uma sensação muito aconchegante. Tá lá as meninas, depois chega o Shinra, o novato, o Hinawa, que é o tenente. Então, a Maki tá lá criando uns foguinhos bem fofinhos. É os Pokémons da Maki, né? Lembrando que é a segunda geração, que é o caso da Maki, manipula fogo, mas ela precisa de uma fonte. Então ela liga com o isqueiro e controla o fogo. Já a terceira geração cria fogo. E aí eu fiquei me perguntando, manipula fogo também? Aí eu acredito que já não tanto. Deverá ter essa opção no futuro. Mas a manipulação do fogo é mais pra galera da segunda geração. E a gente vê que vai ter porrada, né, do Shinra versus o Arthur Boyle, que finalmente se apresenta. Eu achei massa o sobrenome dele, porque Boyle tem essa vibe de ferver, né, na tradução, então é muito da temática do fogo, de bombeiro e tal. E esse Arthur, ele é da terceira geração, ele se auto-intitula o Rei Cavaleiro. Então, pra decorar, galera, os novatos são da terceira geração, o Shinra e o Arthur, e os veteranos são da segunda geração, que é o caso da Maki e do Hinawa. A gente vê que o Shinra e o Arthur já se conhecem previamente, eles treinaram juntos para passar e entrar em alguma das corporações Fire Force. E massa que eles entraram na mesma, né, a Fire Force 8, porque eu acredito que o Shinra e o Arthur, eles vão ser rivais, não na pegada Naruto e Sasuke, que ali foi uma rivalidade extrema e mortal, mas eu acredito que é uma rivalidade mais parecida com a do Asta e o Yuno em Black Clover, tipo um puxando o outro. Uma coisa que eu gostei muito de notar, não sei se foi proposital, é que o uniforme de bombeiro mais básico, quando eles estão na estação, me lembra muito a roupinha clássica do Naruto, o uniforme laranjão e azul. Então eu gostei, eu não sei se o autor de Fire Force fez de propósito, mas é bem legal se isso tiver acontecido, né? Porque remete aí a um anime tão importante que foi Naruto. E eu adorei que a gente nota aqui uma quebra na quarta parede nesse episódio. Eu quero ver mais cenas
como essa, né? Quando o Shinra e o Arthur estão falando da alcunha do Arthur, né? Do Rei Cavaleiro, eles olham pra tela. Então eu achei bem interessante. Será que só veremos essa quarta parede quando esses dois estiverem interagindo? Mas eu adorei, eu me senti assim meio pertencente a toda aquela cena. E eu já tinha falado anteriormente que eu notei um climinha aconchegante, então eu entrei no anime. Foi bem legal, bem inteligente. Aí é que chega o Hinawa, ele já vai matando o foguinho da Maki, ele leva tudo muito a sério. Você vê que ele não pisca, então ele é um cara muito rígido na maneira como os bombeiros devem se comportar. Então, se tem fogo, a gente apaga, mesmo que eles sejam os Pokémonzinhos da Maki. E ele é muito grosso, velho. Tem um momento que ele diz: Maki, enfrenta esses dois aí pra treinar eles pra competição dos novatos. Eu vou lutar com eles? Tu mesma, mulher! Tem outra Maki aqui. A bichinha, velho. É aí que vemos Maki dando uma lição no Shinra e no Arthur, nos dois sentidos. Ela dá uma lição dando umas porradas neles, e também dá uma lição de aprendizado. Olha só como o combate corporal é importante. E galera, toda essa sequência me deixou bem curioso para ver possíveis tags no futuro entre usuários do fogo, né, da segunda geração e da terceira. Os usuários da terceira geração criando as chamas e os da segunda manipulando. Então ficaria bem interessante. Eu acredito que é o melhor combo que tem, segunda com terceira. E eu tô achando, como tem essa história de primeira geração, são os infernais ou flamejantes, temos os da segunda, da terceira, eu acredito que vai surgir uma quarta geração aí. Mas bom, vamos às lições da Maki. Tipo, ela é muito forte, ela vence o Shinra de boas, ela usa uns ataques corporais, ela manipula o fogo, né, que sai dos pés do Shinra. Tipo, ela manda o jetpack dele pra longe, ele pensa que vai morrer, ele cai do prédio, mas ele consegue cair em pé. Like a cat, é o gatinho, né? Jogou e ele caiu em pé, porque ele faz umas manobras lá com o seu fogo no toba. Sacanagem, é o fogo no pé. E aí vemos o Arthur logo em seguida, né? Tipo, a espada dele se chama Excalibur. Eu achei bem legal, né? O Arthur Excalibur, então é bem a lenda do Rei Arthur. Ele é o Rei Cavaleiro, ele tem essa alcunha. Eu achei massa que a espada dele é de plasma, então é mais difícil de ser manipulada. É uma espada de fogo mais difícil de ser manipulada. E ele chega muito com o papo de que a Maki é uma princesa, ele não tem coragem de bater nela, mas pô, Maki é soldado e ela prova isso pra ele. Eu achei massa quando ela pega o ar, assim, que ela faz uma cara meio que de ogro, e realmente ela é muito forte, pô, ao ponto que o Shinra volta e ela ainda luta um pouquinho contra os dois. O Hinawa até se refere que se a gente tá nessa temática medieval de que o Shinra é o demônio e o Arthur é o cavaleiro, a Maki seria a bruxa. E ela é uma baita bruxa, porque ela cria uma chama gigante. Ela tava criando uns Pokémonzinhos no começo, mas ela cria uma chama gigante. O Bo é bo. É bem engraçado, só que o Hinawa vai lá e apaga o fogo, interrompendo a luta, velho. É aí que temos a missão do episódio 2. Primeiro, estamos tendo umas explicações, tipo, tá um momento de calmaria lá na base da Fire Force 8. Até que vem o chamado, né? Então o Infernal apareceu, vamos lá agir. O Obi, que estava explicando sobre umas armas, dá um machado tipo 7 pro Shinra, e ele já diz dali: não mostrem suas armas pro povo. É aí que vemos o caso da menininha que tá lá chorando. Galera, eu fiquei muito triste por conta dessa menina que fica órfã nesse episódio, né? A mãe dela tinha virado um infernal há 2 anos, o pai virou um infernal agora, né? Que é o pivô dessa missão. Então, pô, tem tipo um Muzan Kibutsuji de Kimetsu no Yaiba transformando a galera. E a gente vê porque aparece um cara misterioso. Eu não tô querendo dizer que é ele, mas ele deve trabalhar para o real vilão de Fire Force. Então me deixa curioso. E por que essa família foi atacada 2 vezes? Será que o pai da menina era um cientista? Alguma coisa do tipo? Que trabalhou junto desse cara, desse suposto vilão que tá transformando o povo, que tá fazendo a combustão humana acontecer? Será que tudo isso foi um experimento de laboratório secreto, ao ponto de que a sociedade não sabe? Tá lá os bombeiros lutando contra os infernais / flamejantes, e ninguém sabe direito o que aconteceu, porque deve ser uma informação bem sigilosa. É o grande mistério de Fire Force que o Shinra tá querendo resolver.
para ele encontrar as respostas do que aconteceu com ele, né, no seu passado. E aí, mais uma vez, o Obi, o líder da Fire Force 8, fala: não mostrem suas armas pro povo, porque tá lá o Arthur, né, já sacando a espada, e não mostra. Porque os infernais, ou flamejantes, eles são, tipo, parentes da galera, eles foram humanos. É tipo aquela questão dos zumbis de The Walking Dead no começo, que lá no arco da fazenda, o Herschel, a Meg, colocam os zumbis num celeiro, porque eles acreditam que é uma doença, eles podem voltar. Então mexe muito com o sentimental, realmente, galera. Imagina se, tipo, um irmão, um pai, mãe de vocês entram em combustão humana e viram flamejante, né? Então, o que o Obi quer dizer é que, por mais que estejamos fazendo aquela pessoa, o infernal em questão, né, o flamejante, descansar, a gente, na verdade, tá matando de vez o parente de alguém. Por isso que é duro você tá mostrando as armas assim, e a menininha já tá naquela situação: perdi minha mãe, perdi meu pai. Daí a gente vê o tal cara estranho que tá com um frasco com pó, tipo, seria cinzas ou pólvora? Eu acho que é pólvora, tá? Não fica claro, mas cinzas é um componente que você tem após o fogo, e a pólvora é um componente que você tem antes do fogo. Então ele tá criando, manipulando chamas ali, ou até criando um infernal ou flamejante. E essas chamas criadas por esse cara misterioso encaram os bombeiros da Fire Force como se tivesse uma inteligência maior que o infernal. O Obi até fica bem curioso com aquilo tudo, né? E além das chamas encararem, elas somem. Então foi meio que uma mensagem. O Obi, ele tá ligado que os infernais não vêm do nada, tipo, a combustão humana deve ter uma origem, um planejamento por alguém. E o Obi também tá, ao seu modo, querendo caçar essa pessoa. É aí que eles chegam no local onde se encontra o infernal. Ele tá sentado de boas. Galera, é muito triste porque a gente vê o infernal no episódio passado lutando com tudo, e esse tá quietinho, velho. Ele olha, ele tá, tipo, tentando se conter pra não causar um mal pra sua filhinha. Ou seja, teve um sentimento maior ali do pai da garota. E o processo mais triste que a gente vê, né, em seguida, porque os bombeiros precisam eliminar esse infernal, esse flamejante. Então é por isso que eu acredito que tem que rolar um processo de reversão. Da mesma maneira que em Kimetsu no Yaiba eu tô torcendo pro Tanjiro achar esse processo de reversão da cura dos demônios, eu também aqui em Fire Force já tô louco que um Shinra ou a corporação, a Fire Force 8 ou os bombeiros de maneira geral achem uma cura para esse processo de combustão humana, e se temos um infernal, que ele possa voltar a ser humano, e que não tenhamos mais infernais / flamejantes aparecendo por aí. Ou seja, além de achar um processo de reversão, precisa-se achar esse Muzan Kibutsuji, né? Esse vilão que tá por trás aí. E eu achei bem impressionante porque o enfrentamento com esse infernal, já que ele tá quietinho, é mais um ritual religioso, né? É um ritual bem respeitoso, e o Obi até fala pro Shinra, assim, meio que no cantinho, né? Pro Shinra e pro Arthur: o mais assustador da nossa missão enquanto bombeiros é a gente se acostumar com tudo isso. Real, né, galera? Quando você se acostuma com algo ruim, é que tá aí a grande tristeza, o lado assustador que o Obi quer dizer, né? E aí a gente vê o cara estranho mais uma vez chacoalhando as cinzas no potinho e a casa desaba. É nesse momento que o Obi é incrível, porque tem uma parte do teto que cai sobre ele e ele segura. A gente vê ele treinando pra caramba no episódio 1, no episódio 2. Tem uma hora que ele tá erguendo os pesos e tem até um peso na testa dele que ele tá usando pra equilibrar. Ou seja, ele tem uma capacidade de concentração e força absurdas. E, além de tudo, depois ele vai falar com a menininha, enquanto líder da Fire Force 8, pô, ele vai cuidando lá da menininha. Mas que situação, né? Você não vê nem ela sendo guiada por policiais, ela fica ali sozinha no beco. Claro que ela deve ter sido acolhida por alguém, mas eu senti aquela menina muito sozinha naquele momento, então me partiu o coração. E quando o Shinra vai testemunhando tudo isso, ele diz, né, pô, precisamos de qualquer jeito acabar com essa história de combustão humana. Então é massa porque
Fire Force apresenta uma problemática, e não é uma problemática que vai dar um tom radical pro anime. Não, pô, dá um tom tenso, bem agoniante mesmo, né? E aí no próximo episódio teremos o campeonato dos novatos, em que o Shinra e o Arthur vão representar a Fire Force 8. É a oportunidade da gente conhecer outros personagens de outras corporações. A Fire Force 1, 2, 3, até a 7, né? Deve ter a 9 também. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Deixa aí nos comentários e até a próxima!